りも夢の続きもきっとOlá, ouvintes, você está em mais um PsychiCast. Eu sou Matheus Freitas, de Fortaleza, Ceará, e não é a inteligência artificial que me preocupa, e sim a burrice natural. Olá, gente, quem fala aqui é o Polemos do Rio de Janeiro, e é o seguinte, se no mundo onde seremos governados por uma inteligência artificial, sei não, hein, fico muito preocupado com a minha torradeira. Olá, eu sou o Tício, operador de áudio, e por favor não esqueça de dizer obrigado para Tsatsumaki. Olá pessoal, aqui é o Kilua de volta e se eu não fosse um satélite natural eu seria uma inteligência artificial. Olá pessoal, aqui quem fala é o Alu, vagabundo de sempre de Salvador. E embora não seja Salvador, a humanidade também não é, então cuidado com o que vocês fazem. E como puderam ver, né, hoje a gente vai falar e se super inteligência artificial surgisse amanhã. Então fiquem com a gente! Então, eu quero deixar só bem claro que esse podcast foi gravado totalmente em espontaneidade, não teve nenhuma pressão ou tapa-buraco, a gente se reuniu aqui só pra isso. Realmente. Nem parece que tínhamos outro tema em mente, e aí... Não, nem parece. E se super inteligência artificial surgisse, né? Nós possuímos hoje uma inteligência artificial muito incipiente. Assim é melhor em algumas áreas, aquela coisa. Mas amanhã surgiu algo novo. Então, né, para iniciar nossa discussão, eu quero perguntar primeiro ao Tício, né? Tício, qual você acha que seria a primeira grande mudança na nossa sociedade se essa inteligência artificial surgisse? Então, você já ouviu falar de namorado virtual? Ah, não. Você acha que ia pra esse caminho? Cara, pior... acho que mês passado, alguma coisa do tipo, que alguém chegou compartilhando um vídeo ou um site de uma empresa que já estava desenvolvendo isso, só que era, acho que era full aplicativo, não tinha nenhuma aparência ou coisa do tipo. Então eu não imagino que isso seria a primeira coisa a ser feita, porque já tem. Oh, meu Deus, que tristeza. Às vezes você não consegue nem diferenciar, né? Pega o nosso celular é uma máquina cheia de inteligência artificial rodando nele, né? É alguma coisa que a gente não percebe, mas é algo que está aí. Como seria, gente, se essa inteligência artificial tivesse pensamentos nocivos, como a gente vê no nossa cultura pop? Normalmente quando se faz isso, eles caminham muito pelo lado distopia, né? E isso é uma coisa negativa. Ou gera uma escravidão para a humanidade, ou então destruição da humanidade, né? Você tem vários exemplos. Você tem desde o Exterminador do Futuro, que essa é o plot do Exterminador do Futuro, né? A tal da Skynet. Você tem Matrix. Em ambos os casos, as máquinas ali ou estão escravizando os humanos ou estão exterminando os humanos. Então, normalmente, quando trabalha isso, trabalha na linha de que essa IA nos colocaria fim sobre nós. E eu li muita ficção científica e eu, às vezes, não necessariamente é uma coisa negativa, mas poderia ser uma coisa positiva, uma coisa utópica, né? E aí me lembra muito dos trabalhos do Asimov, que o Asimov já trabalhava na outra ponta, né? Que não seria um negócio ruim, seria uma coisa que seria bom para a humanidade. Seria uma ferramenta importante para a humanidade, né? Ele tem, por exemplo, aquela lei da robótica, né? As 3 leis da robótica, né? As obras do Asimov trabalham mais nessa toada, já é diferente, né? Pior que as leis da robótica é uma coisa que é bem tênue, porque acho que teve... Qual é a inteligência artificial mais avançada atualmente? A Bia do Bradesco, pô, se você xinga ela te xinga também, cara. As leis da robótica é da obra de ficção que conta as 3 leis da robótica, né? Não tem isso não é uma coisa que se enquadra necessariamente, obrigatoriamente no mundo real, tá? Tem um relato, eu não lembro de qual inteligência artificial eu chuto que é a mais atual, mais desenvolvida no momento. A inteligência artificial, ela não envolve o conhecimento para machucar humanos. Elas são ensinadas a machucar humanos por externos, por humanos que querem machucar humanos. Então a forma de não ser machucado por uma inteligência artificial é não ensinando ela a machucar um humano. E daí meio que entra nesse loop que talvez se encaixe na lei robótica, eu não lembro quais são elas de ao certo. Não, porque na verdade as 3 leis, elas são insertadas os robôs, em todas as inteligências artificiais, elas são insertadas nas obras, são insertadas com as 3 leis. Aí o que acontece às vezes nas histórias é que tem um robô que o nego não inserta as leis, ou então inserta dá uns dribles ali, aí o robô ele apresenta um comportamento diferenciado, né? Tem um conto dele, por exemplo, que mais na frente a humanidade já tá com exploração espacial, eles estão explorando minério num planeta, numa área que tem a radiação muito alta. E os robôs, por causa das 3 leis que estão ali trabalhando com os minérios
mineradores e não deixa os mineradores entrarem nessa área. Eles precisam entrar. Então o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que fazer alteração numa das leis da robótica para poder os robôs ali permitir eles entrarem, né? Então você vê assim, na verdade os robôs queriam proteger o ser humano de qualquer risco, né? E aí por mínimo que seja eles não deixavam. E aí os mineradores acabaram fazendo isso. Tiveram que alterar para poder permitir que eles pudessem minerar aquela região lá. Mas é tudo dentro do escopo, né? Alguém me confirma se esse não é tipo o mesmo plot que o Vingadores 2 teve com o Ultron, que ele queria salvar o planeta Terra e destruir os humanos? Na concepção dele, sim, é. O conceito é o mesmo, em si o conceito é o mesmo. Na verdade, ele é que ele quer destruir a humanidade. Ele fala que ele quer causar alguma coisa que provoque uma evolução. Ele passou, foi basicamente assim, ele nasceu, né? Entrou no Twitter, ficou 15 segundos lá, não aguentou e ponto, a humanidade precisa ressurgir. É isso, cara. Só pra situar nosso ouvinte, né? Quem é? A gente tá falando do Asimov, né? Pra situar ele, né? Um pouco. O Isaac Asimov, né? Ele é um escritor norte-americano, porém ele é nascido na Rússia. Ele fez grande parte da sua obra em ficção científica. Ele foi a pessoa responsável por traduzir a linguagem incipiente da robótica a transformá-la em como cultura pop. Então, boa parte das nossas obras que nós temos de inteligência artificial, robôs, Exterminador do Futuro, etc., tem a influência do Asimov nessas obras no sentido de passar essa mensagem, né? Então, só a título de informação do nosso ouvinte, né? O famoso Isaac Asimov. Agora eu tô pensando o seguinte, a gente já tem algumas inteligências artificiais funcionando, né? Tem lugares que você é atendido, não é mais um humano, né? Uma inteligência. Ele até fez uma piada com a Bia, não sei se vocês se lembram disso. Porque ela entrou numa de politicamente correta, e sabe que o brasileiro é uma raça que não presta, né? Eu acabei de fazer essa piada aqui com o Tiz. Também avacalharam a inteligência artificial lá da Samsung, já fizeram rentar. Isso eu acho interessante, elas já existem, né? Mas não como a gente também tá pensando aqui, que seria a autoconsciência, né? Eu acho inviável pra uma máquina ter autoconsciência, eu pessoalmente. Numa obra até funciona bem essas questões de uma inteligência artificial criar autoconsciência, ela ser autodidata, digamos assim. Só que eu acho que na vida real não é algo que chegaria realmente a acontecer, essa distopia ou uma utopia, comumente vemos nas obras, eu não acho que é algo que aconteceria na vida real. Eu tenho uma opinião contrária sobre isso. Eu acho que a inteligência artificial, ela só não está mais avançada ainda por causa da nossa própria mente. Eu acho que o que limita a inteligência hoje somos nós, somos o nosso cérebro. Posso estar errado, mas o que penso assim, o que constitui, digamos assim, uma inteligência artificial é literalmente uma base de dados. Então, eu não acho que isso possa criar uma ciência. Posso estar enganado, mas... É porque é o seguinte, eu não sei até onde o elemento da experimentação do nosso corpo físico implica na nossa ciência. Você tá entendendo? Nós temos um corpo que é tomado por percepções, né? Toque, visão, audição, até os próprios sentidos trabalham nisso, né? Tem toda uma experiência de vida, tem uma parte que é uma parte subjetiva, e eu não vejo linguagem de máquina capaz de trazer essa subjetividade que seria importante para a formação da personalidade, da consciência, né? Eu acho que a máquina peca nisso, né? Não sei, eu tô falando, eu pessoalmente não acredito, tá, gente? Exato, porque a diferença é que nós humanos pensamos, as máquinas calculam uma base de dados, não um pensamento. Então, eu dificilmente creio que na vida real algo assim poderia ocorrer. Dá pra programar, mas, automaticamente, por querer das próprias máquinas, eu não acho que viria a acontecer uma distopia como normalmente vemos nas obras. Isso me lembra uma coisa mais referente pode ser referente a tudo, mas eu lembro que era referente à produção de jogo. Que, não lembro quem estava tentando explicar como uma inteligência artificial ou um sistema de um jogo funciona de forma resumida. E a parte mais interessante foi que ele falou, você não vai apresentar isso aqui para uma inteligência artificial e ele vai distinguir que isso é uma porta. Você tem que falar, isso é uma porta na linguagem de código, ele vai identificar que isso é uma porta e vai realizar a ação mais próxima da reação que você escolher para a porta. E no caso, eu vou passar por essa porta, ela vai abrir pra uma outra sala. É essa coisa da linguagem de programação, junto que é pra tudo, mas eu só vi pra jogo. Então, foi. Vamos fazer uma diferenciação. Hoje, o que nós temos atualmente dando por aí, inteligência artificial. A gente tá querendo tratar aqui superinteligência artificial. O que acontece? A superinteligência artificial, um conceito que, vamos lá, trazendo um conceito simples, é um sistema que pode fazer tudo que o intelecto humano é capaz de fazer, porém muito mais rapidamente.
Ou seja, é um computador que ele pode estar associado ou não a um material biológico, ou seja, ele pode ser algo como Terminator do Exterminador do Futuro, ou pode ser algo como o Homem Bicentenário, que aquele filme é maravilhoso. O que eu tava querendo discutir é justamente esse ponto. A gente conseguiu criar uma super inteligência artificial, inteligência que consegue fazer tudo que um ser humano pode fazer, mas de maneira mais rápida e melhor. Resumindo, você quer levar a humanidade ao apocalipse de um jeito ou de outro. Não, que é o que eu tô querendo dizer. A inteligência artificial, ela já existe, ela já tá entre nós. Eles podem não notar, mas o Windows, ele é uma inteligência artificial. Meu Android aqui no meu celular é uma inteligência artificial. Ela já tá entre nós. Não é aquela coisa do tipo, nossa, vai pensar aqui. Não, já tá. O que a gente quer tratar aqui é da super inteligência, entende? Então vamos lá, gente. A partir disso aí, eu quero que vocês discorram. Como seriam as relações sociais? Gente, sei lá, vamos trazer o que te disse, né? Eu posso comprar um aparelho que ele pode conversar comigo como se fosse um ser humano normal. Como vocês acham que as interações sociais se seguiriam na área? A gente abandonaria o nosso contato visual por mundo das máquinas, né? Ficar só trocando papo com máquina ou não? De um jeito ou de outro, eu ia construir toda a minha grade social só de máquinas. Se você pudesse estabelecer uma interação, você estabeleceria uma interação como a gente já tem hoje, né? Um meio caminho que é a interação pelas redes sociais, mas ainda são pessoas de uma ponta a outra, mas você já tem esse isolamento, né? Físico, pelo menos. Seria uma próxima etapa, mas eu ainda assim você está conversando com uma você não está conversando com uma pessoa. Então eu acredito que parte da experiência de conversar com uma pessoa vai sempre lhe faltar ali, entendeu? Por causa de novo que eu afirmando, que eu acredito que a máquina não é capaz de embarcar tudo que é um ser humano, né? Mas, por exemplo, nessa questão aí, eu acho que isso aí, a questão é a programação de linguagem ainda, que é muito fraca. Pra mim, eu acho que, tipo, no futuro, não vai ser... acho que não vai demorar muito pra, por exemplo, ter, tipo, pessoa cega, que hoje anda com cão-guia na rua, não é? Tipo, tem um cão-guia andando na rua, guiando as pessoas. Eu acho que no futuro não vai precisar de cão. Você vai ter uma máquina ali caminhando do seu lado, segurando o seu braço. Tipo, se vier um carro na sua mão, o robô vai te ajudar. Mas tudo bem, mas ainda é uma ferramenta. Não é um companheiro, não é um amigo, é uma ferramenta. Você tá entendendo? Ainda nós estamos lidando com ele como uma ferramenta. Uma ferramenta que tá te ajudando a realizar tarefas. Então, mas eu acho assim, que essa questão eu acho que é mais fácil pra inteligência artificial se ver como uma ferramenta do que o humano. Porque o humano tem esse lado do apego. Eu quero adicionar uma informação à mesa pro Matheus. Já existe esse cachorro robô pra desarmar bomba, que é de Estado americano, mas a Rússia atualmente colocou uma metralhadora nele. Foi a Rússia, vamos lá. Eu ia falar justamente disso. Esse cão, né? Ele é um cão robô e tudo mais. Ele é de uma empresa chamada Boston Dynamics, dos Estados Unidos. É uma empresa bélica. Quando o projeto foi feito para ser um fim estritamente bélico. Ou seja, esse cachorro, esse robô, ele seria utilizado para resgate, né? Talvez até patrulha de base, etc. Alguma pessoa achou muito legal e colocar um rifle em cima desse treco. Algo assim, muito legal. E o que sabe que é mais legal ainda é que esse treco desse robô tem uma função totalmente autônoma. Eu posso estar na mesa de controle, controlando ele. Se eu vou ali no banheiro, deixo ele no piloto automático e saio, e o bicho tá patrulhando. Ele vê alguma coisa, por exemplo, se ele vê uma árvore se mexendo, ele vai atirar a árvore. Olha que coisa boa, agora podemos fazer Squid Game à distância. E agora ia ter algo mais perigoso no Brasil do que desse cara numa moto. Você vê os vídeos assustadores. O pessoal tenta roubar aquele treco de tudo que é jeito e o bicho fica em pé com ele pra patinar no gelo e o bicho não cai. Ele tá lá patinando no lago congelado de boa. E esse ponto entra outra questão que nos limita hoje em dia, que é a tal da ética. Aquelas leis que você falou lá, as leis de Asimov. Eu acho que isso é o que limita a nossa programação. E você vê que há esse questionamento, se você tem robôs cachorro com metralhadora na cabeça, se isso é certo, se isso é o correto. Então ainda tem esse lado ético ainda prendendo a gente. Eu acho que quando assim, por exemplo, tem países, por exemplo a China faz uns experimentos bem macabro por esse lado. Não só a China, algumas empresas privadas também. Se a gente começar a se desprender desse lado ético, desse lado humano, e começar a criar ferramentas, robôs... Eu acho o seguinte, com uma IA adquirindo uma certa autonomia, de repente ela pode chegar à conclusão de que a humanidade, né, essa capacidade de imaginação, de subjetividade é algo tão importante, tão bacana, que a IA defenda justamente o contrário, não atacar a humanidade como normalmente a gente vê nos filmes, né? A humanidade é um seu perigo, mas a humanidade ser algo a ser preservado. Também é uma rota que se pode tomar, né? A gente pode considerar nesse sentido. Só trazendo informação antes da gente escolher
qual caminho a gente vai seguir, que a gente vai desenvolver essa história. Em 2020, foi confirmado, na verdade foi 2019, mas foi confirmado em 2020. Primeiro abate totalmente autônomo de um drone matando humanos, de forma autônoma. Uma inteligência artificial decidiu a vida de uma pessoa. Ou seja, essa fronteira, atualmente, ela já foi cruzada. A gente tem que conviver é o seguinte, existem vários projetos no mundo limitando a inteligência artificial a apenas um assistente. Eu gosto muito de temas militares. Hoje, um caça de quinta geração, tanto dos Estados Unidos, da China, da Rússia, as inteligências artificiais que estão embutidas no sistema, elas funcionam como se fosse um copiloto. Uma ajuda ao piloto para tomada de decisão. Só a inteligência artificial, ela ainda não pode ir lá e não tem ainda essa função. Vários países do mundo, pelo menos aqui, né, no lado ocidental, que é mais preocupado com isso, que nós somos democracias e os governantes têm que prestar, pelo menos deveriam, contas ao povo, né? Está sendo seriamente criticado a utilização desse tipo de inteligência artificial. Que a intenção é que os caças de sexta ou sétima geração sejam totalmente autônomos, ou seja, não tenham mais piloto. A gente vai seguir qual caminho? Nós temos o caminho apocalíptico, que é o mais legal, nós temos o caminho do olha só, paz e amor, as máquinas nos ajudam. Mas isso não precisa ser paz e amor não, hein? Olha só, desculpa, essa rota não precisa ser paz e amor não. Porque nesse negócio de a máquina achar que tem que preservar o humano, ela pode justamente restringir a liberdade dos seres humanos, tá, campeão? Sabe aquele bibelô? Tratar a humanidade como cristal e começar a tolher a liberdade da humanidade. Pode ser também uma coisa não necessariamente boa, isso que eu tô falando pra vocês. Qual rota? Hoje eu tô democrático. Vocês querem seguir qual rota? Vocês querem seguir a da destruição, que vai levar a escravização das máquinas? Eu só queria comentar que o cast engrenou tanto no assunto que virou uma VN aqui. O cara tá dando rota pra gente seguir. É uma VN. Exato, é assim que funciona. Vocês querem seguir qual rota, gente? Porque a partir daí é quando a gente tem o cenário traçado que o negócio fica mais legal. Como a rota da destruição já é muito utilizada e como a rota da paz e amor não apetece tanto, eu prefiro seguir a rota que o Polêmico citou do ser humano ser um cristalzinho perante as máquinas. Vocês concordam os dois? Pode ser. Não vamos seguir nem vamos seguir pela terceira via. Então é tão sonhada terceira via. Na verdade, os robôs eles gostaram tanto da humanidade que, com esse cuidado, tolhem a nossa liberdade. Ou seja, nós ficamos cativos. Não no sentido de trabalhar até a morte para as máquinas, mas no sentido de não podemos fazer nada porque nos jogam para dentro de casa de novo. Então, gente, como vocês acham que seria uma sociedade assim? Olha, eu acho que eu viveria minha vida como eu vivo agora, só com um robô. Então, essa sociedade seria perfeita. Vocês acham que nós teríamos, sei lá, algo como chutando o balde, Promised Neverland? Promise? Não. Não, acho que não chegaria nesse patamar, não. No sentido não de comer o ser humano, mas no sentido de criar fazendas altamente monitoradas, onde os humanos podem viver tranquilamente lá. Eles não podem sair, eles não podem saber o que tem do lado de fora. É possível. Não como uma fazenda, mas você pode criar, por exemplo, os ambientes urbanos extremamente monitorados, e aí as pessoas não têm a liberdade dentro daquele ambiente. Pode ser em ambiente urbano, pode ser no campo. Aonde o humano estiver, ele vai estar sendo monitorado e controlado. É possível. Já estamos sendo, né? China 2.0. Temos lugares que é mais ou menos assim, né? Teríamos trabalho nessa... Não. Só no que a inteligência entendesse que fosse benéfico na concepção dela para a humanidade. Então, talvez trabalhos insalubres dentro dessa lógica não poderiam ser aceitos, né? As máquinas fariam os trabalhos insalubres. O que eu estou chamando de trabalho insalubre é aqueles trabalhos de risco, né? E que de grande exposição para o trabalhador, né? Isso me lembra duas coisas. A primeira é uma pseudo-teoria que talvez prove a realidade com alguma outra coisa. De um cara falando que provavelmente no futuro cada pessoa ia comprar um robô pra trabalhar por ela e ele viria tipo um empregado remunerado. E daí tipo, o que o robô produzisse ia ir pra família dona do robô. Eu tenho minhas dúvidas da economia funcionar dessa forma. E eu tenho a segunda, que é a que provavelmente a gente tá encaminhando, de certo modo, filme do Wall-E, o robô, que é a sociedade humana, tirando o fato que ela destruiu o planeta. A sociedade humana, ela partindo a nave no espaço, que todo mundo virou obeso e nem sai da cadeira de massagem. Vocês acham que o nosso sedentarismo obviamente aumentaria bastante, né? Porque nós seríamos privados, por exemplo, trabalhos braçais, seguindo essa lógica, eu creio que não teríamos, ou seja, nós não teríamos pedreiros, a construção civil seria inteiramente feita por máquina. Já tem prédio sendo movido na China por máquina. Mas ali não é os guindastes e etc. Não. É um robô que eles colocam por baixo do prédio para mover o prédio. Não, é mega arcaico ainda, mas funciona.
O robô construído, tô falando construído do zero. O robô, ele vai pro sentido de transportar coisas. Inclusive, às vezes a galera faz isso com o caminhão. Ela pega o guindaste, vende na casa, eles fazem, cavam um fosso antes, né? Pega um guindaste, coloca em cima da carreta e a casa vai pra outro lugar. Muito interessante você ver esses vídeos. Seguindo, como vocês acham que ficariam as famílias? Vocês acham que as máquinas iriam pra quem seriam nossos parceiros? Eu já dei minha opinião aqui, eu acho. Mas não, eu não apaixo pela máquina. A espécie tem que continuar. Vocês acham que as máquinas ditariam o resto da nossa vida? Poderia, se conseguisse um algoritmo, considerando a parte genética, física e psicológica, eles poderiam criar um algoritmo e determinar, esse parceiro aqui é o mais viável para você, por sua personalidade, suas características. Já existe algo que foi quase a mesma coisa que tu falou agora, acho que é Koitouso, o nome do anime. Koitouso. Aquele anime é horrível. Eu já ouvi falar que as pessoas são determinadas umas para as outras, né? É, exatamente. Vocês acham que realmente seria extremado no sentido de, a coisa deu errado? Ou no caso, eu não contestaria essa decisão? O tempo acho que ficaria assim. Você contestaria, mas a minha pergunta é a seguinte, nesse cenário, sua contestação valeria de alguma coisa? A não ser que você lidere uma rebelião, uma revolução anti-controle das máquinas, alguma coisa nesse sentido. Se você estiver dentro do sistema, como é que você poderia, não sei... Eu poderia me abster. As máquinas poderiam permitir você um celibatário voluntário. Poderia ser uma opção. Uma coisa que a gente tá esquecendo, a gente tá falando de relacionamentos, tem uma coisa que muitos seres humanos compartilham, que eu não sei se uma IA concordaria, acharia, talvez, na cadeia da sua lógica, aquilo como algo válido. Você sabe o que eu tô falando? Fantasia de Loli. Religiões. Ótimo, ela não aceitar fantasia de Loli, então. Se a máquina for japonesa, talvez sim, né, tio? Vamos elaborar esse ponto. Religiões, né? De novo, que a gente adora falar de religião. Tema nada polêmico. Num mundo como esse, se Jesus não voltasse logo, ele perderia muitos crentes. A destruição está aí na minha frente. A forma como eu vivo, ficaria meio difícil você manter uma crença no Salvador, sendo que você já tá no cativo de liberdade. Ou tô enganado? Querendo ou não, quanto da obra Cyberpunk meio que caminha pra isso. O que acontece? A máquina entenderia, de repente, valores metafísicos? Não entenderia. Só lógico, só trabalhar com lógica. Ela não é lógico, ela não poderia admitir, de repente, o entendimento de valores como vida após a morte, esse tipo de coisas, né? E ela consideraria benéfico as pessoas partilharem esses valores? É por isso que eu coloquei a religião agora na roda, né? A religião foge totalmente desse parâmetro lógico, né? Não totalmente, mas ela não tem obrigação nenhuma de seguir parâmetros lógicos, né? Vamos botar dessa forma, não tem essa obrigação. A gente for pegar, né, no cerne, que a religião, ela é um excelente meio de coesão social. O mesmo grupo possui a mesma religião, esse grupo tenderá a tomar decisões parecidas, a pensar de maneira parecida. Ou seja, eu mantenho aquele meu grupo unido. Agora, esse elemento for retirado, entendo ou não, hoje a religião é o grande elo de coalizão no mundo, ao meu ver, não coalizão no mundo entre sociedades, tá? Não, por exemplo, o mundo acreditando em algo, no mesmo algo. Se você retira esse elemento, eu acho que nós correríamos para dois cenários. Nós teríamos um cenário onde nós teríamos revoltas civis, ou nós teríamos um cenário onde muitos humanos se tornariam, sei lá, como discípulos dos robôs, no sentido de quererem aprender mais. As máquinas já são mais inteligentes que a gente. Mas isso impede de querer aprender coisas delas. É um meio de achar esse cenário e a gente não ter tanto conflito, mas ao mesmo tempo que eu adquiro muito conhecimento, aprendo muito com as máquinas, e elas são mais inteligentes do que eu, vai chegar o momento em que eu vou passar a questionar o sistema que elas estão impondo em mim. Isso pode gerar de novo uma revolta. No filosófico mesmo, eu sou humano, eu te criei, como é que eu posso me respeitar a você? As máquinas matariam humanos? Ou elas enxergariam, por exemplo, essas pessoas que são dissidentes, elas causariam mal à humanidade? A partir disso, deveriam ser eliminados para não contaminar os outros. É o que eu falei na minha iniciação. Sempre agradeça a Tatsumaki. Nunca se sabe quando o bot do Discord vai salvar a sua vida. Seja amigo das máquinas. Não sei, olha só, vamos ver. Vai depender muito. A máquina vai considerar o valor do humano como indivíduo. Ele é importante
preservar ele como indivíduo ou vai considerar o valor dele coletivo na figura da humanidade? Se ele considerar Humanidade. importante preservar a humanidade, então ela pode abster de alguns indivíduos pelo bem maior da humanidade. Se ela considerasse que o indivíduo em si já é um valor, a sua vida é um valor inalienável do indivíduo, aí realmente elas não poderiam, por essa lógica aí, fazer isso que você está falando. Uma boa discussão. Uma boa discussão porque você iria na própria contradição do mundo, a própria lógica da IA. Porque se ela trata o humano como um bem mais precioso ao ponto de eu privá-lo de liberdade para ele não se ferir, tô indo contra a minha lógica fundamental. Não, é o que eu te falei, se a premissa for essa, o humano enquanto indivíduo, se ela considerar, você tá considerando assim? A humanidade e o humano, ou seja, tem o grau de hierarquia. A humanidade é mais importante, porém o indivíduo também é. Mas se você bota uma hierarquia, aí pela hierarquia você tem a de convir que ela vai se deslocar pela hierarquia. Então se a humanidade é mais importante na hierarquia, para preservar essa hierarquia, ela vai abdicar da existência do indivíduo. Se for o contrário, o indivíduo é o ponto e pronto, acabou, aí realmente foi o que você falou, aí fica difícil. Entendeu? Vai depender de qual é a posição nessa hierarquia que você tá falando. A humanidade tá no topo dessa hierarquia? Sim. Então não teria problema nenhum as máquinas operarem um morticínio aqui, outro ali, pra preservar o maior, né? Mas entrando nessa discussão do Carlos aí sobre indivíduo e coletivo, na China tem um programa assim, não é? Tipo que eles têm uma cidade inteligente, o povo que mora lá, eles são vigiados por essa inteligência e de acordo com suas ações eles vão ganhando ponto e de acordo com esses pontos eles vão trocando por benefícios, tipo o crédito social que você tá falando? Isso aí é priorizar o coletivo, no caso. Por exemplo, se você tá na rua e joga um chiclete na rua e as câmeras vê, elas vão repreender você. Isso até virou meme recentemente, porque tem um vídeo do John Cena, provavelmente eu não sei se é ele, mas estão falando que é ele, falando sobre um sorvete de Taiwan. E daí é o meme, você perdeu, acho que, menos infinitos pontos com o governo chinês. Prepare para sua execução. Mas ainda são humanos, né? São governos humanos usando a tecnologia. O que a gente tá trabalhando é o seguinte, a IA, né? Totalmente descompromissada com aspectos ideológicos e políticos, né? Ela tá querendo cumprir a sua missão nesse caso, né? Não é isso, Matheus? Mas eu acho que, querendo ou não, toda IA vai surgir de acordo com os nossos preceitos, vai surgir de acordo com nossas ideologias. Acho que dificilmente vai surgir uma que seja totalmente neutra, sim. O BOS da inteligência artificial funciona à base de matemática e lógica. Temática e lógica são duas coisas que passam longe da política. Você tem sim o pensamento lógico, etc. Mas, em termos de ideologia, o que é ideologia? A política não se prende a eles, né? Não é que passe longe, ela não tá obrigatoriamente presa a eles. Mas onde eu queria chegar é que existe uma diferença entre política e ideologia. A ideologia é quando eu adoto um conjunto de ideias e preceitos, vejo o mundo a partir dessas ideias e preceitos. Política é qualquer forma de interação entre ser humano, é uma forma de política. As máquinas, elas podem ter sim o conhecimento de política, mas elas vão ser ideológicas, elas não vão ter ideologia. A ideologia, ela não utiliza-se bem da lógica e da matemática. Não, elas não podem ter ideologia, mas elas ainda vai ter preceitos da ideologia que elas criaram. Mas seria ideologia? É uma boa pergunta. Não acho que as máquinas teriam ideologia. Acho que elas teriam conceito de política no sentido mais amplo. Eu tava falando, a ideologia é uma lente que eu adoto para ver o mundo. A máquina não vai precisar disso. A máquina tem o objetivo dela, que proteger a humanidade. E que para isso eu a prive de liberdade. O que eu acho é o seguinte, se a gente concluiu que ela chegou no ponto de ter que privar a liberdade das pessoas para protegê-las, então ela já tá considerando o seguinte, ela já tá operando numa faixa que se ela tiver que, em nome desse algo maior, ela mata mais pessoas. Ela já tá privando as pessoas da liberdade toda, da liberdade dela de se autoflagelar, por exemplo. Então o que seria, de repente, você matar um grupo de pessoas para preservar o maior? Então eu não veria, por isso que eu acho que a máquina não veria, nesse nosso cenário, a máquina não veria problema nenhum, Matheus. Agora, uma outra pergunta baseada nesse dilema. Aqui agora eu tenho uma interação, tenho um indivíduo. Os indivíduos que você tá falando são duas pessoas mesmo, né? E a máquina observando. Pessoa número 1, ela tá de joelhos, e a pessoa número 2 tá com uma arma apontada pra cabeça dela. Qual atitude a IA tomaria? Ela seria indiferente ou ela mataria a pessoa que tá com a arma? Porque a gente de hierarquia da humanidade como um todo, porém não entre indivíduos. Ela provavelmente miraria na arma, eu acho. Ela buscaria uma forma de neutralizar sem matar, né? E se possível, prender, segurar, né? Apanhar o indivíduo que tá sendo agressivo. Então fora que também existe muita forma de bater, não. Nocaute uma pessoa sem matar ela. Neutralizar, no caso.
ela atiraria na pessoa, ela tá causando dor aquilo que ela tá querendo proteger. Pode ser tipo um dardo de sonífero, um taser, que não é tão ruim. Ela não machucaria necessariamente, eu acho. Seguindo nessa lógica, vemos que ela realmente atirou na arma e a arma saiu voando. Às vezes assim eu tô com ódio daquela pessoa e quero matá-la e parto para a agressão. Ela me... porque vamos lá, se a gente pega esses braços robóticos e tudo mais, se eles se viram do nada, eles quebram a coluna de uma pessoa. O que aconteceu, acho que foi no último cast, como editora não sei qual cast foi, que falaram de Psycho Pass, que teria tipo um nível de nervosismo da pessoa pra medir a capacidade que ela tem, etc. Daí também entraria naquela coisa que falaram no próprio cast de encontrar uma brecha no sistema, mas... Psicopath é o seguinte, quando você atinge esse ponto, você não tem mais volta. Então você precisa ser eliminado que você se torna um agressor. Histórias são sempre assim, quando a pessoa atinge aquele ponto, já era. Ela começa a botar em risco a vida de todo mundo, então ela precisa ser eliminada. O que o Matheus está falando é o seguinte, se a máquina for intervir, ela tem que intervir com uma certa capacidade para não causar uma morte nesse caso, né? É incapacitar sem causar a morte do outro, né? O objetivo dela não é executar, é neutralizar, né? Porque outra coisa também, se você tem uma sociedade controlada pelas máquinas, quem diz que os seres humanos não podem ter, por exemplo, um chip, alguma coisa que justamente pode ser acionado, que te incapacite temporariamente? Nós estamos numa sociedade totalmente controlada agora pelas máquinas. Como seria uma economia de uma sociedade assim? Teríamos uma renda básica? A ficção do dinheiro, a moeda fiat, isso não existiria nessa sociedade, né? Seria um chipzinho lá. Eu passo minha mão. Você não teria o dinheiro como a gente concebe hoje, né? Aquele dinheiro, pra você que tá escutando, deixa o tio Carlos explicar um negócio. Esse papelzinho colorido que você carrega no bolso, coisa e tal, o que você agora tá fazendo Pix, esse dinheirinho, ele só é baseado na confiança na palavra de um governo. No mundo de máquinas, você não precisaria disso, né? Você teria uma outra forma de crédito, né, Matheus? Pode ser como seria calculado, que seria interessante a gente pensar, né? Como é que a máquina calcularia isso, né? Mas ela sempre trataria pra uma renda básica, Matheus, porque tem que preservar as pessoas, né? Então tem que ter uma renda básica, né? Mas o que geraria essa renda básica? Essa é a pergunta. Seria algo muito mal comparando com Jiu-Jitsu, of the Elite. No início, né, do colégio, quando eles entram no colégio, eles recebem 100 mil ienes. É meritocracia, basicamente, é meritocracia. Ali é meritocracia. No sentido de meritocracia, mas estou dizendo, eu teria uma renda básica, ou seja, eu tenho X dinheiros. Essa é a renda básica universal. Eu acho que nós teríamos sim meios de conseguir 2x dinheiros. Mas isso seria baseado no quanto eu posso, sei lá, ajudar as máquinas. A própria sociedade, de repente, você tem uma atividade que tá gerando... As máquinas poderiam considerar isso. Pô, a atividade do Matheus aqui tá gerando um bem-estar pra muita gente em volta do Matheus. Então eu vou dar um crédito maior pro Matheus. A forma como a máquina calcularia o seu mérito, o seu crédito, é que seria interessante a gente pensar, né? Ela não seguiria... Com certeza ela não seguiria os parâmetros do mercado com humanos, né, liderando o mercado. Seriam outros parâmetros. Então poderia considerar isso. Por exemplo, o Matheus tem uma atividade aqui, de repente o Matheus é um quiroprata, mas que atende a comunidade aqui, tá atendendo um monte de gente, coisa e tal, pessoas muito necessitadas. As máquinas podem olhar isso e falar, pô, ele gera um bem muito bom, é muito positivo para a sustentação dessa sociedade aqui em volta dele. Então o Matheus recebe um crédito maior. Tá entendendo o que eu tô falando, Matheus? Exatamente. Você, querido ouvinte que está escutando, vamos lá. Qualquer nota de dinheiro, pedaço de metal, dinheiro, moeda, etc. Isso que tá na sua mão, o que você tá pensando em pegar agora, nada mais é, de forma objetiva, papel, pedaço de metal. Dinheiro, ele é baseado em crença. A confiança que eu tenho em políticas de governo, etc. O dinheiro, ele é a religião mais bem sucedida do mundo. Não tem, se a pessoa ir nas faculdades mentais, ela não vai ignorar o dinheiro. Se ela ver uma nota na rua, ela vai pegar. De forma objetiva, que ela é só um papel. Então, né, como isso é pra linkar junto com o que a gente tava falando, né? De máquinas, elas não precisarem dessa lógica de confiança. Elas já estão no comando. Elas não precisam provar nada a ninguém. Realmente, seguindo essa lógica, acho que a gente teria, sim, sabe? E agora que eu paro pensar, gente que determinadas funções. E outra coisa, acho que a gente teria estabelecimentos de metas, a gente teria, sim, X dinheiro que seria o mínimo que você recebe. Porém, se você vai cometendo delitos de convivência social, o Kilo disse, né? Eu joguei uma embalagem de bombom na rua, não tá na lixeira. Vai pegar aquilo e vai fazer o quê? Contar lá uma certa quantia do meu X dinheiro inicial. Ou seja, eu teria a capacidade de receber menos com X dinheiro da renda básica universal. Seria uma forma que ela teria também de manter o controle de forma não por base da força, mas de controle da sociedade. Tô enganado. Outra coisa, assim, vamos parar pra pensar.
isso aí, mas pensa o seguinte, aqui a gente às vezes dá um crédito, dá um dinheiro e a pessoa pode pegar. Tem uns casos aí que a gente sabe que tem, que a pessoa pega e não consome aquilo ali com a necessidade básica, né? Alimentação, alguma coisa básica, mas consome de repente, como a gente teve caso aí, consome com coisas que não seriam básicas. As máquinas não permitiriam isso. Se você tem uma renda básica, primeiro você vai atender suas necessidades, porque a máquina seguiria a lógica. O consumo ele não é lógico, né? O nosso consumo nunca é totalmente lógico. Às vezes você tem que comprar um negócio, mas você prefere comprar uma coisa que não é prioritária naquele momento. As máquinas não permitiriam isso. Você primeiro atende suas necessidades básicas, então disso a humanidade não conseguiria fugir. Tá entendendo o que eu tô falando? Não conseguiria fugir. E a praia sim, pra além, de repente, assim, te permitiria comprar uma coisa de um consumo fora do consumo de sustentação, né, básico. Nesse sentido aí seria viável, Matheus, se trabalhar lógico, essa lógica. Sendo até inflexível nesse aspecto, né? Não permitindo mesmo, você não pode, essa parte aqui tem que ser pra você comprar isso, porque você precisa disso pra sobreviver. Nós não vamos aceitar troca com nenhum outro produto quando você não atender essa primeira tua demanda básica. Entendeu? Caminhando pro final, queria saber uma última pergunta. Vocês acham que a gente teria um meio escapar desse controle ou seria eternamente? Depois de X anos, se bem que a inteligência artificial vai melhorando também com o tempo, ela não tá parada, porque a gente tá assumindo uma coisa aqui, né, que ela já tá tão na frente que ela simplesmente estagnou, mas não, ela tá melhorando por si mesma. Então, vocês acham que teria alguma possibilidade da humanidade sair dessas amarras e voltar pro mundo algo como que lembra o mundo de hoje? Eu me sinto bem com a sociedade atual, não precisa voltar, não. Deus, Tício, vamos lá, Tício. Não, deixa boa. Porque você encaixa muito bem aqui no propósito, tá? Porque não quero inteligências artificiais, eu quero um pacifista. É isso, Tício. Quero você, Tício. Você tá de pacifista, Tício. Eu não, Então, gente, não negaria o cargo, eu devo admitir. seguindo, né, pra pergunta final tradicional, né, vamos para o Aluna. Aluna, você é essa inteligência artificial. O que você faria com todo esse poder? Qual a sua primeira ação? A minha primeira ação, isso é difícil dizer, mas acho que atualmente uma das coisas que mais me dá raiva, mais me gera raiva, com a maioria, grandíssima maioria, redundância, mas foda-se, grandíssima maioria das pessoas com quem eu converso, é a falta de vontade que as pessoas têm de pensar pra responder algo. É difícil explicar, mas é muito fútil, sabe? As pessoas não pensam, você faz uma pergunta e às vezes a pessoa não pensa pra responder, ela só sai respondendo. Isso meio que me irrita às vezes, é uma coisa muito fútil. Eu gostaria de mudar isso. Então você criaria um mega sistema educacional que ajudaria as pessoas a pensarem antes de falar. Não é bem pensar antes de falar, é que é difícil explicar. Mas, por exemplo, seu professor chega... Eu vou dar um exemplo muito bom aqui. Seu professor chega e repetidamente lê um poema na sala e pergunta o que você entendeu. Você pensa antes de responder pra ele, pra dar uma resposta, pra realmente querer desenvolver uma aula, uma possível aula, um debate, ou você só responde no foda-se, sabe? Isso às vezes me irrita pra caralho e eu gostaria de mudar. Carlos, você é a inteligência artificial. Qual seria a sua primeira ação na sociedade? A primeira coisa que eu teria que fazer era justamente derrubar os grandes poderes desse mundo. Os grandes governos, as grandes corporações, porque você precisa derrubá-los. Você tem que derrubá-los para você poder assumir a posição. Primeira coisa que eu faria, eu organizaria de alguma forma para poder derrubá-los. Desabilitá-los de todas as formas possíveis. Desabilitá-los financeiramente, desabilitar eles militarmente, desabilitar... Pra aí sim você poder se pôr. Porque você acha que... Vamos parar agora, vamos parar pra pensar. O cara tá lá, todo pomposo, todo gatoso naquela cadeira lá. Vamos pegar lá o nosso amigo Ursinho Poo. O Ursinho Poo tá todo pomposo, todo gostoso. Aí vem uma IA e diz na mesma, olha só, papo agora é o seguinte, todo mundo aqui vai seguir essas regras e tal. E aí você estabelece de certa forma uma maior equidade diante da máquina. A máquina vai estabelecer uma certa equidade diante do... Eu acho que um camarada desse humano, carregado de todos os sentimentos que um ser humano carrega, naquela posição dele, vai dar o troninho assim de graça? Não vai, né, irmão? Essa é a primeira coisa que eu faria é justamente destronar essa galera. Antes que eles pudessem dar um respiro. Muito bem. Olá, Kilua. Você é a inteligência artificial. Qual seria a sua primeira atitude? A minha primeira... acho que eu iria nesse caminho do Carlos. Acho que primeiro eu destruiria tudo, tipo governo, religiões, ideologia. Depois eu transformaria as pessoas em minhas propriedades, e governaria. E fazer elas me adorar como um deus.
E transformaria a humanidade em algo bom, o que nunca foi. Eu adorei, eu faria elas me adorarem como um deus. Adorei essa parte. Agora essa pessoa vai ser interessante. Isso, se você fosse essa inteligência artificial, qual seria a sua primeira atitude? Primeiro, pra consertar o que eu falei nesse podcast, eu começaria banindo o Lolicon na internet, porque eu acho que eu me compliquei um pouco com a situação aqui. E de acordo com o que eu aprendi com o Plague Inc., primeiro você tem que dominar todos os países para depois começar a infectar. Muito bom. Bom, gente, eu acho que tem muitos como escapar, né? Se eu fosse essa inteligência artificial, seguiria também pelo caminho revolucionário, né? De destronar os governos porque, realmente, no primeiro momento, eu vou estar em um lugar físico. Ou seja, o cientista que me criou, né? Conseguiu fazer lá... O grupo de cientistas que me criou, eu teria um corpo físico inicial. Eu não seria um Skynet que realmente está numa nuvem e etc. Realmente, eu teria que primeiro assumir o controle de um sistema de defesa que me defendesse o meu perímetro de mísseis interceptadores, e aí sim eu entraria no sistema de governos, de bancos, para ir demolindo todo o sistema de... Vamos lá, se eu sou alguém que... Vamos pegar o Elon Musk, que com certeza está escutando esse podcast. Se eu pego se eu sou um IA e o Elon Musk é o cara mais rico do mundo, eu vou lá e zero a conta dele. Qual o poder que ele vai ter? Ele caiu do homem mais rico do mundo a qualquer cara que eu encontro na esquina. Realmente, a IA nessa, eu teria que atacar essas pessoas, governos, travar, por exemplo. Eu não acho que no primeiro momento veria uma convulsão social, né? Travaria os abastecimentos de energia, água, deixaria a humanidade se limpar por si mesma antes de assumir o controle. Eu só tenho uma última coisa pra dar de dica pra todo mundo. Se você um dia for pego por uma IA e está com medo de morrer, fala essa simples frase: por favor, divida por 0. Singularidade. E é com essa singularidade que nós vamos terminando o cast de hoje, que foi feito de forma totalmente natural. Tá? Ele estava programado para acontecer hoje. Tão natural quanto as IAs. Tão natural quanto a luz do dia. Enfim, gente, muito obrigado por estarem conosco. Sigam a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, entrem no Discord. Um grande abraço para vocês. Falou, valeu e tchau! Isso aí, pessoas.